Você já acordou com a sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal? Não é um problema específico, não é um evento claro, é apenas um peso, invisível, constante, como se existir exigisse mais esforço do que deveria, como se cada dia fosse uma tarefa que você não lembra de ter escolhido. Franz Kafka não descrevia monstros, ele descrevia essa sensação, a de estar preso em uma realidade que funciona, mas não faz sentido, onde você cumpre papéis, responde expectativas, mas, no fundo, algo continua fora do lugar. E quanto mais você percebe isso, mais difícil se torna ignorar. Porque o problema não está no mundo, está na experiência de estar vivo dentro dele. O despertar para o peso, quando existir, deixa de ser natural. Existe um momento silencioso que quase ninguém percebe no início. Ele não acontece com barulho, nem com um evento específico. Ele surge aos poucos, como uma mudança na forma de sentir. Antes, existir parecia automático. Acordar, agir, interagir, tudo fluía sem questionamento profundo. Mas em algum ponto, algo muda. E é exatamente nesse ponto que a experiência descrita por Franz Kafka começa a se manifestar com mais clareza. Não é uma mudança externa. Nada necessariamente piora de forma objetiva. Mas a percepção se altera. E quando a percepção muda, a realidade parece diferente. O que antes era simples, agora exige esforço. O que antes era leve, agora tem peso. E esse peso não é físico. É existencial. Uma sensação de que estar vivo exige mais do que deveria, como se cada ação precisasse ser sustentada por uma energia que não é natural. Mas esse processo não é imediato. Ele começa de forma sutil. Pequenas dúvidas surgem, pequenas desconexões aparecem. O indivíduo começa a perceber que certas coisas não fazem tanto sentido quanto pareciam. Rotinas começam a parecer mecânicas. Interações parecem repetitivas. Objetivos começam a perder força. E no início, isso pode ser ignorado. Pode ser tratado como fase, como cansaço, como distração. Mas com o tempo, essa sensação se intensifica e se torna mais difícil de ignorar. Kafka capturou exatamente esse ponto. O momento em que a normalidade começa a se desfazer internamente. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma de vivê-lo mudou. E essa mudança cria uma ruptura, uma distância entre o indivíduo e a própria experiência. Ele continua vivendo, continua funcionando, mas algo não encaixa completamente, como se estivesse participando de algo, sem estar totalmente dentro. E isso gera desconforto, um desconforto difícil de explicar, porque não tem causa clara, não tem origem definida, mas está presente, constante, e é nesse momento que o peso começa a se consolidar, não como algo que aparece ocasionalmente, mas como algo que acompanha, que permanece, que não desaparece completamente, e isso altera a relação com a vida. O indivíduo deixa de apenas viver e passa a perceber que está vivendo. Essa diferença parece pequena, mas é profunda, porque viver automaticamente não exige reflexão constante, mas perceber que está vivendo exige, e essa reflexão contínua consome energia, gera questionamento, gera dúvida, gera uma espécie de tensão interna, e essa tensão se acumula, porque não há resposta simples, não há explicação direta, apenas percepção. Kafka não oferece solução para isso, ele não tenta aliviar, ele apenas mostra personagens que vivem exatamente nesse estado, funcionando externamente, mas desconectados internamente. E essa desconexão não é visível para os outros, ela é interna, silenciosa. E por isso, muitas vezes, incompreendida. O indivíduo pode parecer normal, pode parecer estável, mas, por dentro, existe um conflito,
uma sensação de deslocamento, de não pertencimento total. E isso gera um segundo efeito. A dúvida, se tudo continua igual externamente, mas parece diferente internamente. Onde está o problema? No mundo ou na forma de perceber? Essa dúvida não tem resposta imediata. E sem resposta, ela permanece, cresce, se repete e começa a influenciar outras áreas. Decisões ficam mais difíceis, motivações diminuem, interesses mudam e o indivíduo começa a perceber algo ainda mais profundo, que talvez não seja apenas uma fase, mas uma nova forma de experimentar a existência. E isso pode ser desconcertante, porque não existe um retorno simples ao estado anterior. Não existe um botão para desligar essa percepção. Uma vez que o peso é sentido, ele não desaparece completamente. Ele pode variar, pode diminuir em alguns momentos, mas continua presente. E isso leva a uma conclusão inevitável. Existir não é apenas viver, é sustentar a experiência de estar vivo. E sustentar exige esforço, e esse esforço, quando percebido, se transforma em peso. Mas esse é apenas o início, porque à medida que essa percepção se aprofunda, outros elementos começam a surgir. Elementos que tornam essa experiência ainda mais intensa, ainda mais complexa. E é exatamente isso que define o próximo estágio. O momento em que o indivíduo começa a perceber não apenas o peso, mas a sensação de não encaixar completamente no mundo em que vive. A sensação de inadequação. Quando você não se encaixa mais depois do despertar para o peso de existir, surge algo ainda mais incômodo. Não é apenas o esforço de viver, é a sensação de não pertencer completamente ao lugar onde se está. Para Franz Kafka, essa inadequação não é um detalhe da experiência humana. Ela é central. Ela não aparece como rejeição direta. Ninguém precisa dizer que você não pertence. Mas internamente, algo não encaixa. As estruturas sociais continuam funcionando. As regras continuam claras. As pessoas continuam seguindo seus papéis. Mas o indivíduo começa a perceber que existe uma distância, uma diferença entre ele e o resto. E essa diferença não é necessariamente visível. Ela é sentida. Nas conversas, nas rotinas, nas expectativas, existe uma sensação de que tudo está acontecendo, mas não completamente com você. Como se você estivesse participando, mas sem conexão total. E isso cria um desconforto silencioso, porque não há um motivo claro, não há um evento específico que justifique. Mas a sensação permanece, constante, e quanto mais o indivíduo tenta ignorar, mais ela aparece. Kafka expressa isso de forma intensa em suas narrativas. Personagens que estão inseridos em sistemas, mas não pertencem a eles, que cumprem funções, mas não se reconhecem nelas, que tentam se adaptar, mas nunca conseguem completamente. E isso gera um conflito interno. Porque o mundo exige adaptação, exige funcionamento, exige participação. Mas, ao mesmo tempo, o indivíduo sente que algo não corresponde, que algo não está alinhado. E isso cria tensão, uma tensão entre o que se espera e o que se sente. E, com o tempo, essa tensão começa a crescer. Pequenas situações passam a incomodar mais. Interações simples se tornam desconfortáveis. Ambientes familiares parecem estranhos e o indivíduo começa a questionar. Por que isso acontece? Porque tudo parece fora de lugar, mesmo quando está normal. Essa pergunta não tem resposta fácil, porque não se trata de um problema externo, mas de percepção. E a percepção, uma vez alterada, muda tudo. O indivíduo passa a ver padrões que antes ignorava. Passa a perceber repetições, passa a notar superficialidades, e isso afasta, não fisicamente, mas internamente. Ele continua presente,
mas não se sente parte, e isso gera isolamento, mesmo em meio a pessoas, mesmo em ambientes sociais, mesmo em situações que deveriam gerar conexão. Mas essa inadequação não é apenas social, ela é existencial, porque não se limita ao ambiente, ela acompanha o indivíduo em diferentes contextos, em diferentes situações, e isso revela algo mais profundo, que o problema não está apenas no lugar, mas na forma de estar. E isso é ainda mais difícil de lidar, porque não existe mudança simples que resolva. Não é trocar de ambiente, não é mudar de rotina, não é ajustar comportamento. A sensação permanece, porque vem de dentro. E ao perceber isso, o indivíduo se vê diante de algo mais complexo, uma espécie de deslocamento permanente, uma sensação de que nunca está completamente onde deveria. Mas isso não significa que ele está completamente isolado. Ele ainda interage, ainda participa, ainda funciona, mas com uma camada de distância, uma camada que separa, que impede a integração total. E isso consome energia, porque exige esforço constante para manter a participação, para responder, para agir, para se adaptar. Mas mesmo com esse esforço, a sensação não desaparece, e isso pode gerar frustração, porque não há solução clara, não há ajuste que resolva completamente. E com o tempo, essa inadequação começa a influenciar outras áreas. A forma de pensar, a forma de decidir, a forma de se relacionar. Tudo passa a ser filtrado por essa sensação, e isso intensifica o peso de existir, porque não é apenas viver que exige esforço, é viver sem se sentir completamente encaixado. E isso leva a uma percepção ainda mais profunda, que talvez o mundo funcione de forma independente da experiência individual, que as estruturas continuam independentemente de quem se encaixa nelas. E isso pode gerar um sentimento de insignificância, de substituibilidade, como se o indivíduo pudesse ser removido e tudo continuaria funcionando. Essa percepção não é confortável, mas é recorrente na visão kafkiana. O indivíduo como parte de um sistema, mas não essencial para ele. E isso intensifica a sensação de inadequação, porque não se trata apenas de não se encaixar, mas de não ser necessário. Mas esse é apenas o segundo nível, porque, à medida que essa percepção se aprofunda, outro elemento começa a surgir. Algo ainda mais difícil de lidar. A sensação de que existe uma estrutura maior, que controla, que define e que não pode ser completamente compreendida. E é exatamente isso que define o próximo estágio. O momento em que o mundo deixa de parecer apenas estranho e passa a parecer opressor. O mundo como estrutura opressora, quando a realidade começa a pressionar. Depois da sensação de inadequação, algo ainda mais profundo começa a se formar. O mundo não parece apenas distante, ele começa a parecer pesado, não no sentido físico, mas estrutural. Como se existisse uma engrenagem invisível, operando constantemente, definindo regras, exigindo comportamentos, organizando tudo, sem nunca se explicar completamente. E é exatamente esse cenário que Franz Kafka transforma em um dos elementos centrais de sua visão. O indivíduo não está apenas deslocado, ele está inserido em algo maior, algo que funciona independentemente dele, algo que não depende da sua compreensão. E isso cria uma sensação de pressão. Não é uma pressão explícita. Ninguém aponta diretamente, ninguém obriga de forma evidente, mas as regras existem, as expectativas existem, as estruturas estão lá. E o indivíduo sente que precisa seguir, precisa responder, precisa se adaptar, mas sem entender completamente o porquê. E isso gera um tipo específico de angústia, porque não há clareza, não há transparência, a realidade funciona
mas não se explica, e sem explicação, o controle se torna limitado. O indivíduo tenta entender, tenta encontrar lógica, tenta organizar, mas sempre encontra um limite, um ponto onde a compreensão falha. E é nesse ponto que a opressão se intensifica, porque o que não é compreendido também não pode ser totalmente enfrentado. Kafka representa isso de forma extrema. Sistemas burocráticos, incompreensíveis, autoridades distantes, regras que existem, mas não são claramente apresentadas, e dentro disso, personagens que tentam agir, mas nunca conseguem dominar completamente a situação. Essa representação não é exagero, ela é simbólica. Mostra como o indivíduo, muitas vezes, vive dentro de estruturas que não controla, que não entende totalmente, mas que afetam diretamente sua vida. E isso cria uma sensação de impotência, uma sensação de que, independentemente do esforço, existe algo maior determinando o resultado. Mas essa opressão não é apenas externa, ela se internaliza. O indivíduo começa a carregar essa estrutura dentro de si, começa a antecipar regras, começa a se autocorrigir, começa a limitar ações antes mesmo de tentar. E isso é ainda mais forte, porque não precisa mais de pressão externa, ela já está dentro. E nesse ponto, a liberdade se torna relativa. O indivíduo pode agir, mas dentro de limites invisíveis. Pode decidir, mas dentro de uma estrutura que não escolheu. E isso gera um conflito interno, porque existe vontade, mas também existe restrição. Existe impulso, mas também existe contenção. E esse conflito consome energia, porque exige constante adaptação, constante avaliação, constante cuidado. Mas, mesmo com esse esforço, a sensação de opressão não desaparece, porque a estrutura permanece, e o indivíduo começa a perceber algo ainda mais inquietante, que não se trata apenas de um sistema externo, mas de uma condição de estar inserido em algo maior, sem ter controle total, sem ter compreensão completa, e isso gera uma forma de ansiedade. Não uma ansiedade clara, mas uma inquietação constante, uma sensação de que algo pode acontecer, mas sem saber exatamente o que, e isso mantém o indivíduo em alerta, mesmo sem motivo definido. Mas esse estado não é sustentável por muito tempo, porque exige energia contínua e, com o tempo, gera desgaste. Um desgaste mental, emocional, existencial. E é nesse ponto que surge uma nova camada, uma consequência direta dessa estrutura opressora. A culpa, mas não uma culpa comum, não uma culpa baseada em erro claro, mas uma culpa difusa, sem causa definida, sem origem evidente. E é exatamente isso que será explorado no próximo estágio, o momento em que o indivíduo começa a sentir que está errado, mesmo sem saber por quê. A culpa sem causa, quando o erro não tem origem. Depois de sentir o peso da estrutura e a pressão invisível do mundo, surge algo ainda mais perturbador. Culpa. Mas não uma culpa comum, associada a uma ação clara, a um erro identificável ou a uma consequência direta. É uma culpa difusa, silenciosa, sem explicação. E é exatamente essa forma de culpa que Franz Kafka transforma em um dos elementos mais inquietantes de sua visão. O indivíduo começa a sentir que há algo errado, mas não sabe o quê. Não houve uma decisão específica, não houve um erro evidente, não houve um momento claro de falha. E, mesmo assim, a sensação está presente, constante, como se existisse uma dívida invisível. Como se algo estivesse sendo cobrado, mas sem nunca ter sido explicado. Essa experiência é profundamente desestabilizadora, porque rompe com a lógica comum. Na lógica comum, existe causa e efeito, erro e consequência, ação e resultado. Mas aqui, essa relação se perde. A culpa existe, sem causa definida, e sem causa não há solução. O indivíduo tenta encontrar explicação, revisa decisões,
Analisa comportamentos, questiona ações passadas, mas não encontra nada suficiente. E isso intensifica a sensação, porque transforma a culpa em algo permanente, não em um evento, mas em um estado. Kafka explora isso com precisão. Personagens acusados sem saber o motivo, julgados sem entender o processo, submetidos a regras que nunca foram completamente apresentadas, e essa dinâmica cria um ambiente onde a culpa não depende de fato, depende da existência. O indivíduo não se sente culpado por algo que fez, mas por algo que é. E isso muda tudo, porque não existe incorreção possível. Não existe ajuste que resolva. Não existe ação que elimine completamente essa sensação. E diante disso, o indivíduo tenta se adaptar. Tenta agir de forma mais correta, mais cuidadosa, mais alinhada. Mas isso não resolve. Porque a culpa não está ligada ao comportamento específico. Ela está ligada à condição. E isso gera um ciclo. Quanto mais o indivíduo tenta corrigir, mais ele reforça a ideia de que há algo errado. E quanto mais reforça, mais a culpa se intensifica. E com o tempo, essa sensação começa a influenciar tudo. A forma de agir, a forma de pensar, a forma de se posicionar. Decisões passam a ser tomadas com cautela excessiva, movimentos se tornam mais restritos, a espontaneidade diminui, porque existe sempre uma dúvida. E se eu estiver fazendo algo errado, mesmo sem evidência, mesmo sem motivo claro? E isso cria um estado de vigilância constante, uma atenção excessiva ao próprio comportamento, uma tentativa contínua de evitar um erro que nunca foi definido. E isso consome energia, porque exige controle constante, mas ao mesmo tempo não oferece segurança. Porque a ausência de causa impede qualquer garantia. E isso gera exaustão, uma exaustão mental. Porque o indivíduo está sempre tentando ajustar algo, sem saber exatamente o que. Mas existe algo ainda mais profundo. Essa culpa começa a se misturar com identidade. O indivíduo não apenas sente que errou, ele começa a sentir que é o erro, que há algo fundamentalmente inadequado, algo que não pode ser corrigido completamente, e isso afeta a autoestima, afeta a percepção de si mesmo, afeta a forma como se posiciona no mundo, mas, novamente, não há prova concreta, apenas sensação. E essa ausência de prova torna tudo mais difícil, porque não há como refutar completamente, não há como eliminar com lógica, a sensação permanece e com o tempo se torna familiar, parte da experiência, parte da rotina interna, mas essa familiaridade não traz conforto, ela apenas normaliza. E é nesse o ponto que o peso de existir se intensifica ainda mais. Porque não se trata apenas de viver, mas de viver carregando algo que não pode ser totalmente compreendido. E isso leva a uma consequência inevitável. O indivíduo começa a se afastar, não apenas do mundo, mas de si mesmo. E essa distância interna abre espaço para algo ainda mais radical. Uma mudança na própria identidade. Uma transformação. E é exatamente isso que define o próximo estágio. O momento em que o indivíduo deixa de se reconhecer completamente e passa a sentir que se tornou algo diferente. A transformação interna. Quando você deixa de se reconhecer, depois da culpa sem causa, o processo avança para algo ainda mais profundo. Não é mais apenas uma sensação de erro ou inadequação. É uma mudança interna, uma transformação silenciosa que altera a forma como o indivíduo se percebe. E é exatamente esse ponto que Franz Kafka representa de forma simbólica e brutal. A transformação não acontece de forma visível. Externamente, tudo pode parecer igual. A rotina continua, as interações continuam, as estruturas permanecem, mas internamente, algo muda. O indivíduo começa a sentir que não é mais o mesmo, que a forma de existir se alterou,
que a percepção se tornou mais pesada, mais densa, mais difícil de sustentar. E essa mudança não é necessariamente compreendida. Não há um momento exato onde tudo muda. É gradual, silenciosa, mas constante. E com o tempo se torna evidente. O indivíduo começa a se observar e percebe que certas reações não são mais naturais, que certas motivações desapareceram, que certas coisas que antes faziam sentido agora parecem vazias, e isso gera estranhamento. Porque a identidade que antes parecia estável começa a se fragmentar. E quando a identidade se fragmenta, a sensação de controle diminui. O indivíduo não sabe mais exatamente quem é, não no sentido superficial, mas no sentido profundo. O que motiva? O que importa? O que ainda faz sentido? Essas perguntas começam a surgir e não encontram respostas simples. Kafka traduz essa experiência de forma extrema, a transformação como ruptura total, como perda de reconhecimento, como sensação de se tornar algo estranho para si mesmo. E mesmo que essa transformação não seja literal, ela é simbólica, representa a distância entre o indivíduo e a própria identidade. Mas essa distância não é confortável. Ela gera desconexão, uma sensação de não pertencimento interno, como se o indivíduo estivesse vivendo dentro de si, mas sem familiaridade completa. E isso afeta tudo: a forma de agir, a forma de se expressar, a forma de se relacionar, porque sem identidade clara, as ações perdem base, perdem referência e passam a depender mais do contexto do que da essência. Mas essa adaptação não resolve o problema, apenas mascara. O indivíduo continua funcionando, continua respondendo, mas sem convicção completa, sem alinhamento interno. E isso gera mais desgaste, porque exige esforço constante para manter uma aparência de normalidade. Mas por dentro, a transformação continua e se aprofunda. O indivíduo começa a perceber que não apenas mudou, mas que não pode voltar, que o estado anterior não está mais disponível, que a forma antiga de perceber o mundo não pode ser recuperada. E isso cria um tipo específico de perda. Não a perda de algo externo, mas a perda de uma versão de si mesmo. Uma versão mais simples, mais integrada, mais leve. E essa perda não pode ser revertida, apenas reconhecida. Mas reconhecer não elimina o impacto, apenas torna mais claro. E com essa clareza surge um novo desafio. Como viver sem uma identidade estável? Como agir sem referência clara? Como continuar quando a própria base mudou? Essas perguntas não têm resposta imediata, mas continuam presentes e influenciam cada decisão, cada movimento, cada tentativa de adaptação. Mas existe algo ainda mais complexo. Essa transformação não é isolada. Ela afeta também as relações, porque o indivíduo muda, mas o mundo ao redor nem sempre acompanha. E isso cria uma nova camada de desconexão, uma distância não apenas interna, mas também externa. E é exatamente essa distância que define o próximo estágio, o momento em que o indivíduo percebe que não apenas mudou, mas que também não é mais compreendido da mesma forma. O isolamento invisível. Quando ninguém percebe o que você sente depois da transformação interna, algo inevitável começa a acontecer. O isolamento, mas não um isolamento físico, visível, fácil de identificar. É algo mais sutil, mais silencioso, mais difícil de explicar. O indivíduo continua cercado de pessoas, continua inserido em ambientes, continua participando da vida, mas internamente existe uma distância. E é exatamente essa forma de isolamento que Franz Kafka revela com precisão. Não é que o mundo tenha desaparecido, as pessoas ainda estão lá, as conversas continuam, as interações acontecem, mas algo mudou na forma como tudo isso é vivido.
o indivíduo não se sente mais completamente presente. Como se existisse uma barreira invisível, uma separação entre ele e os outros. E essa barreira não pode ser vista, não pode ser explicada facilmente, mas é sentida em cada interação, em cada tentativa de conexão. Existe uma sensação de que algo não chega completamente, que a comunicação não é total, que a experiência não é compartilhada da mesma forma, e isso gera solidão. Mas não a solidão comum, não a ausência de pessoas, mas a ausência de conexão real. E isso é mais difícil de lidar, porque externamente tudo parece normal, mas internamente não é. O indivíduo pode estar em um grupo e ainda assim se sentir sozinho, pode conversar, e ainda assim se sentir incompreendido, pode estar presente e ainda assim se sentir distante. E essa contradição gera confusão, porque não há um motivo claro, não há uma explicação simples, apenas a sensação. Kafka mostra isso em suas narrativas. Personagens que tentam se comunicar, mas não são entendidos, que estão próximos, mas não conectados, que existem no mesmo espaço, mas em realidades diferentes, e isso cria um tipo de sofrimento específico, porque o ser humano busca conexão, busca reconhecimento, busca compreensão, mas nesse estado, essas coisas não acontecem completamente. E com o tempo, o indivíduo começa a perceber algo ainda mais profundo, que não é apenas que os outros não entendem, mas que talvez não possam entender. Porque a experiência é interna, subjetiva, difícil de traduzir e muitas vezes impossível de explicar completamente. E isso aumenta o isolamento, porque elimina a expectativa de compreensão total. O indivíduo pode tentar explicar, pode tentar se expressar, mas sente que sempre falta algo, que a comunicação nunca é completa. E isso pode levar ao silêncio. Não por escolha consciente, mas por percepção. A percepção de que explicar não resolve e que, em alguns casos, apenas reforça a distância. Mas o silêncio também tem consequência. Ele reduz ainda mais a conexão e cria um ciclo. Menos expressão, mais isolamento, menos tentativa de conexão. E esse ciclo se mantém, silencioso, constante. Mas existe algo ainda mais delicado. O indivíduo começa a se adaptar a esse isolamento, começa a aceitá-lo, não como escolha, mas como condição. E essa aceitação muda a forma de viver, reduz expectativas, reduz tentativas, reduz exposição e cria uma forma de existência mais fechada, mais interna. Mas isso não elimina a necessidade de conexão, apenas a reprime. E o que é reprimido, não, desaparece, permanece, de forma silenciosa, influenciando emoções, influenciando pensamentos, influenciando comportamento. Mas, ao mesmo tempo, esse isolamento também traz algo específico, clareza, porque, sem a constante influência externa, o indivíduo começa a perceber mais de si, mais da própria experiência, mais da própria percepção. E isso pode aprofundar o entendimento, mas também intensifica o peso, porque tudo se torna mais evidente, mais direto, mais impossível de ignorar. E nesse ponto, o isolamento deixa de ser apenas social. Ele se torna existencial, uma condição de estar separado, mesmo estando dentro. E isso leva a um novo estágio, porque se a conexão com os outros se torna limitada, o próximo confronto é ainda mais intenso, a relação com a própria mente. E é exatamente isso que define o próximo nível. O momento em que o indivíduo percebe que não está apenas isolado do mundo, mas também preso dentro de si mesmo. A incompreensão das relações. Quando ninguém consegue alcançar você. Depois do isolamento invisível, surge uma consequência ainda mais difícil de sustentar. As relações começam a perder clareza,
não porque as pessoas mudaram necessariamente, mas porque a forma de perceber essas relações mudou profundamente. Para Franz Kafka, o problema não está apenas na falta de conexão, está na impossibilidade de compreensão total entre indivíduos. O indivíduo continua se relacionando, continua interagindo, continua mantendo vínculos, mas algo não funciona como antes. Existe uma sensação constante de ruído, como se a comunicação nunca fosse completa, como se algo sempre se perdesse no caminho. E esse algo não é superficial, é essencial. São emoções que não são transmitidas completamente. São pensamentos que não conseguem ser traduzidos. São experiências que não encontram forma de expressão. E isso cria um distanciamento, mesmo dentro de relações próximas, mesmo dentro de vínculos antigos, mesmo dentro de situações que antes geravam proximidade. O indivíduo começa a perceber que cada pessoa vive em uma espécie de realidade própria, com interpretações próprias, com limites próprios de compreensão. E isso significa que, por mais que duas pessoas conversem, elas nunca estão exatamente no mesmo ponto, nunca compartilham completamente a mesma experiência. Kafka representa isso com precisão. Personagens que tentam se explicar, mas não conseguem, que tentam se conectar, mas não são compreendidos, que falam, mas não são ouvidos da forma que esperam. E isso gera frustração, porque o ser humano espera reconhecimento, espera que o outro entenda, espera que exista um ponto comum. Mas, nesse estágio, o indivíduo percebe algo mais profundo, que esse ponto comum pode ser limitado, que a compreensão total pode não existir, e isso muda completamente a forma de se relacionar. A comunicação deixa de ser solução e passa a ser tentativa. Uma tentativa que nem sempre funciona. E, com o tempo, essa percepção altera o comportamento. O indivíduo começa a falar menos, a explicar menos, a esperar menos, não por desistência total, mas por realismo, pela percepção de que nem tudo pode ser compartilhado. Mas isso tem um custo, porque reduz a profundidade das relações, reduz a sensação de conexão, reduz a troca, e isso intensifica o isolamento, mesmo dentro de vínculos. Mas existe algo ainda mais delicado. A incompreensão não acontece apenas dos outros para o indivíduo. Ela também acontece no sentido inverso. O indivíduo também começa a perceber que não compreende completamente os outros, que cada pessoa carrega uma complexidade própria, que cada experiência é única e que, muitas vezes, o que é visto externamente não corresponde ao que acontece internamente. E isso cria uma espécie de barreira universal, onde todos estão próximos, mas separados por suas próprias percepções. E isso pode gerar um sentimento de desconexão profunda, não apenas com pessoas específicas, mas com a própria ideia de relação. Como se a conexão total fosse impossível, como se toda relação tivesse um limite que não pode ser ultrapassado. Mas, ao mesmo tempo, as relações continuam existindo. O indivíduo continua interagindo, continua participando, mas com uma consciência diferente. Uma consciência de que há limites, de que há falhas, de que há incompletude. E essa consciência muda tudo, porque elimina idealizações, elimina expectativas irreais, mas também reduz o entusiasmo, reduz a espontaneidade, reduz a entrega, e isso cria um estado mais contido, mais observador, menos envolvido. Mas isso não significa ausência de relação, significa mudança na forma de se relacionar, mais consciente, mais cautelosa, mais limitada. Mas essa limitação não resolve o problema, apenas o torna mais claro, mais visível, mais difícil de ignorar. E isso leva a uma consequência inevitável. Se as relações externas têm limites, o indivíduo começa a voltar ainda mais para dentro, para a própria mente, e é nesse ponto que o próximo estágio se forma. O
momento em que o maior confronto deixa de ser com o mundo e passa a ser com o próprio pensamento, com a própria consciência, com a própria estrutura interna, e isso cria um cenário ainda mais intenso, porque diferente das relações externas, não há distância possível, não há separação, a mente está sempre presente, e é exatamente isso que define o próximo nível. O momento em que o indivíduo percebe que não pode escapar de si mesmo, a angústia do cotidiano, quando o simples se torna pesado. Depois da incompreensão das relações, algo ainda mais silencioso começa a dominar a experiência. Não são grandes eventos, não são crises evidentes, é o cotidiano. Aquilo que deveria ser simples começa a se tornar difícil. E é exatamente esse deslocamento que Franz Kafka captura com precisão quase desconfortável. O dia começa como sempre: acordar, levantar, cumprir tarefas, seguir uma sequência previsível. Mas a percepção mudou. E quando a percepção muda, o mesmo cotidiano deixa de ser neutro. Ele ganha peso. Pequenas ações começam a exigir mais esforço. Decisões simples parecem mais complexas. Atividades rotineiras se tornam mecânicas. E isso não acontece por causa da dificuldade em si, mas pela forma como elas são vividas. O indivíduo começa a perceber a repetição, a previsibilidade, a ausência de variação significativa. E isso gera uma sensação de estagnação, como se cada dia fosse uma variação mínima do anterior, como se o movimento existisse, mas sem direção clara. E essa percepção transforma o cotidiano. Ele deixa de ser apenas uma sequência de ações e passa a ser uma estrutura. Uma estrutura que se repete, que se mantém, que continua independentemente da vontade individual. E isso pode gerar desconforto, porque elimina a sensação de novidade, elimina a sensação de progresso evidente e cria uma impressão de continuidade sem transformação. Mas o problema não está apenas na repetição, está na consciência da repetição. Porque repetir sem perceber não gera peso, mas perceber que está repetindo gera, e essa percepção constante consome energia. Cada ação deixa de ser automática e passa a ser observada. E observar constantemente cansa, porque exige atenção contínua, exige presença, exige consciência. E com o tempo, essa consciência transforma até as tarefas mais simples. Comer deixa de ser apenas comer. Trabalhar deixa de ser apenas trabalhar. Interagir deixa de ser apenas interagir. Tudo passa a ser acompanhado por uma camada de percepção. Uma camada que analisa, que questiona, que observa. E isso cria uma distância entre a ação e a experiência da ação. O indivíduo faz, mas ao mesmo tempo observa que está fazendo. E essa duplicidade gera desgaste, porque divide a atenção, divide a experiência, divide a presença. Kafka representa esse estado de forma intensa. Personagens presos em rotinas, cumprindo funções, mas sem sentido claro, sem conexão profunda com o que fazem. E isso gera angústia, não pela dificuldade da tarefa, mas pela falta de significado. E essa falta não precisa ser absoluta, basta ser percebida, e uma vez percebida, ela não pode ser ignorada completamente, mas existe algo ainda mais profundo. O cotidiano não oferece pausa, ele continua, dia após dia, a mesma estrutura, a mesma sequência, e isso cria uma sensação de continuidade sem escape, como se não houvesse interrupção suficiente para reorganizar a experiência. E isso intensifica o peso, porque não há espaço para distanciamento, não há tempo suficiente para recuperação. A estrutura continua, independentemente do estado interno, e isso pode gerar exaustão, não apenas física, mas mental, existencial, porque o indivíduo não está apenas executando tarefas, ele está sustentando a percepção delas.
Mas essa angústia não é visível externamente. O indivíduo continua funcionando, continua cumprindo, continua participando, mas com esforço maior, com energia reduzida, com motivação mais baixa. E isso cria uma diferença invisível entre o que aparece e o que é vivido. Mas, ao mesmo tempo, essa percepção também traz algo: clareza, uma visão mais direta da realidade. Sem romantização, sem idealização, apenas repetição, continuidade, estrutura. Mas essa clareza não é confortável, porque remove ilusões, remove expectativas, remove a ideia de que algo vai mudar automaticamente. E isso leva a uma pergunta inevitável: se o cotidiano é assim, o que muda? O que transforma? O que altera essa estrutura? Essa pergunta não tem resposta simples. E muitas vezes não tem resposta imediata. E isso aumenta a sensação de estagnação, mas também prepara o próximo estágio. Porque ao perceber o peso do cotidiano, o indivíduo começa a voltar ainda mais para dentro. E esse retorno não é leve. Ele leva a um confronto direto com a própria mente, com os próprios pensamentos, com a própria consciência. E é exatamente isso que define o próximo nível, o momento em que o maior peso não está mais no mundo, mas dentro do próprio indivíduo. A mente como prisão, quando não existe mais escape. Depois da angústia do cotidiano, o foco se desloca completamente. O problema deixa de estar no mundo externo e se concentra dentro, a mente. Aquilo que antes parecia ferramenta começa a se revelar como um espaço fechado, um lugar onde não existe saída fácil. E é exatamente esse cenário que Franz Kafka traduz com precisão inquietante. O indivíduo percebe que não pode fugir de si mesmo, pode mudar de ambiente, pode mudar de rotina, pode mudar de contexto, mas a mente permanece, e com ela os pensamentos, as interpretações, as percepções. E isso cria uma condição inevitável. Tudo passa pela mente, tudo é filtrado por ela, tudo é vivido dentro dela. E quando essa mente está sobrecarregada, a experiência inteira se altera. Pensamentos começam a se repetir, ideias voltam constantemente, questionamentos não se encerram. E isso cria um ciclo interno, difícil de interromper, porque não depende apenas de vontade. O indivíduo pode tentar parar de pensar, mas o pensamento continua. Pode tentar ignorar, mas a mente insiste. E isso gera uma sensação de aprisionamento, não físico, mas mental, como se não existisse distância suficiente para respirar, como se não existisse silêncio completo. Kafka representa isso de forma simbólica, personagens presos em situações que não conseguem controlar, mas, mais profundamente, presos em estruturas internas que não conseguem interromper. E essa prisão é mais intensa do que qualquer limite externo, porque não há saída clara, não há porta, não há interrupção definitiva. A mente continua funcionando, produzindo, repetindo, e isso consome energia, porque exige atenção constante. Mesmo quando o indivíduo tenta descansar, mesmo quando tenta se distrair, os pensamentos continuam presentes, e com o tempo, isso gera exaustão, uma exaustão mental profunda, porque não há pausa real, mas existe algo ainda mais delicado. A mente não apenas repete, ela interpreta. E muitas vezes interpreta de forma negativa. Amplifica problemas, cria cenários, antecipações, e isso intensifica a experiência. O que poderia ser pequeno se torna grande. O que poderia ser momentâneo se torna contínuo. E isso reforça o ciclo. Quanto mais se pensa, mais material a mente tem para continuar. E quanto mais continua, mais difícil é interromper. Mas o indivíduo tenta controlar, tenta organizar, tenta direcionar,
E em alguns momentos consegue, mas não de forma permanente, porque a mente não é completamente incontrolável. Ela responde a estímulos, a emoções, a experiências, e isso cria instabilidade. Momentos de clareza, seguidos por momentos de confusão, momentos de controle, seguidos por momentos de desorganização. E essa oscilação gera frustração, porque impede estabilidade. Mas essa frustração também alimenta o ciclo, porque gera mais pensamento, mais análise, mais tentativa de controle, e com isso a prisão se reforça. Mas existe algo ainda mais profundo, a percepção de que a mente não apenas reage, mas constrói realidade. O indivíduo não vive apenas o que acontece, mas o que interpreta sobre o que acontece. E isso amplia tudo, amplia o peso, amplia o sofrimento, amplia a complexidade. E nesse ponto, a linha entre realidade e interpretação se torna difusa. Mas essa percepção também traz algo importante: responsabilidade. Porque se a mente constrói parte da experiência, ela também pode influenciar. Mas essa influência não é simples, não é direta, não é total. E isso cria uma tensão entre o que pode ser ajustado e o que não pode. Mas independentemente disso, a mente continua sendo o centro, o ponto onde tudo acontece. E quando ela se torna pesada, tudo se torna pesado. Mas essa não é a última camada, porque depois de perceber a mente como prisão, surge algo ainda mais amplo, uma percepção que vai além do indivíduo, além da mente, além da experiência interna. A percepção do absurdo, da estrutura da própria existência, e é exatamente isso que define o próximo estágio. O momento em que o indivíduo percebe que não é apenas sua mente que é complexa, mas a própria vida. O absurdo da existência. Quando nada se encaixa completamente depois de perceber a mente como prisão, o olhar se expande ainda mais. O problema deixa de ser apenas interno e passa a envolver a própria estrutura da existência. Não se trata mais de pensamentos, emoções ou relações. Trata-se da realidade em si. E é nesse ponto que Franz Kafka revela algo profundamente desconcertante. O mundo funciona, as coisas acontecem, as estruturas operam, mas nada se encaixa completamente. Existe uma lógica aparente, uma organização visível, mas quando observada com profundidade, ela começa a falhar. As respostas não são completas, as explicações não são suficientes. Os sentidos não se sustentam totalmente, e isso cria uma sensação específica: o absurdo. Não como algo caótico, mas como algo que parece fazer sentido, e ao mesmo tempo não faz. Uma contradição constante. O indivíduo tenta entender, tenta encontrar coerência, tenta organizar, mas sempre encontra um limite. Um ponto onde a lógica não alcança. E esse ponto não é pequeno. Ele aparece em várias áreas. Na vida, na morte, no tempo, nas relações, nas escolhas. Tudo parece estruturado, mas ao mesmo tempo sem justificativa definitiva. E isso gera desconforto, porque o ser humano busca sentido, busca coerência, busca explicação. Mas o absurdo rompe essa expectativa. Mostra que nem tudo pode ser organizado, nem tudo pode ser explicado, nem tudo pode ser resolvido. Kafka expressa isso de forma indireta. Situações que parecem normais, mas carregam algo estranho. Eventos que seguem uma lógica, mas levam a resultados inesperados. Estruturas que funcionam, mas não fazem sentido completo. E isso cria um cenário onde o indivíduo se sente deslocado, não apenas em relação ao mundo, mas em relação à própria ideia de realidade. Mas o absurdo não é apenas negativo, ele também revela algo importante: a limitação da compreensão, a limitação da lógica, a limitação da capacidade humana de organizar tudo. E reconhecer essa limitação muda a experiência, porque reduz a expectativa de entender completamente.
mas ao mesmo tempo remove segurança, porque sem compreensão total não há base sólida. E isso cria uma tensão entre aceitar o absurdo e tentar superá-lo. Mas superar pode não ser possível, porque o absurdo não é um problema isolado, ele é estrutural, faz parte da forma como a realidade se apresenta. E isso significa que ele não pode ser eliminado, apenas percebido. Mas perceber não resolve, apenas torna mais claro. E essa clareza pode ser desconfortável, porque mostra que não existe um encaixe perfeito, que sempre haverá algo fora do lugar, algo não resolvido, algo incompleto. Mas essa incompletude não impede a vida. A vida continua, mesmo sem sentido completo, mesmo sem explicação total. E isso leva a uma nova forma de ver, não como algo que precisa fazer sentido absoluto, mas como algo que simplesmente acontece. Mas essa visão não é fácil de sustentar, porque vai contra a tendência natural de buscar significado, e isso exige adaptação. Uma adaptação à ausência de respostas completas. Mas, ao mesmo tempo, essa adaptação pode trazer algo: alívio, não porque resolve o problema, mas porque reduz a necessidade de resolvê-lo completamente. Mas esse alívio não é total, porque o absurdo continua presente e continua influenciando a experiência. Mas nesse ponto, o indivíduo já percorreu um caminho, já percebeu o peso, a inadequação, a opressão, a culpa, a transformação, o isolamento, a incompreensão, a mente e agora o absurdo. E tudo isso converge para um próximo estágio, um estágio onde não há mais novas descobertas, mas sim consequência. O momento em que o indivíduo precisa lidar com tudo isso junto e decidir como continuar. Porque entender não encerra a experiência, apenas a torna mais clara. E é exatamente essa clareza que prepara o próximo nível. O momento onde a luta deixa de ser contra algo específico e se torna contra a própria continuidade. A luta sem vitória. Quando continuar não significa avançar. Depois de atravessar o absurdo, surge uma percepção ainda mais difícil de sustentar, a de que a vida pode ser uma luta sem vitória clara, não no sentido de fracasso imediato, mas no sentido de ausência de conclusão definitiva. Para Franz Kafka, essa luta não é contra um inimigo específico, é contra a própria condição de existir. O indivíduo continua tentando, continua agindo, continua se movendo, mas começa a perceber algo inquietante. Os esforços nem sempre levam a resoluções completas. Os problemas não desaparecem totalmente. As soluções são temporárias. E isso cria uma sensação de repetição, uma sensação de ciclo, como se cada tentativa resolvesse algo momentaneamente, mas abrisse espaço para novos desafios. E isso não acontece apenas em situações complexas. Acontece no cotidiano, nas decisões simples, nas interações, na forma de viver. Tudo parece exigir esforço contínuo, mas sem garantia de estabilidade permanente. E isso pode gerar frustração, porque a expectativa natural é de progresso, de avanço, de melhoria constante. Mas nesse estágio, essa expectativa começa a ser questionada. O indivíduo percebe que a vida não funciona como uma linha reta. Não há um ponto final claro. Não há um estado onde tudo se resolve completamente. E isso muda a forma de encarar a luta. Ela deixa de ser um meio para um fim e passa a ser um processo contínuo. Kafka expressa isso através de personagens que tentam alcançar algo, mas nunca chegam completamente, que se esforçam, mas não obtêm resposta definitiva, que continuam, mas sem resolução final. E isso não é coincidência, é representação. Mostra que muitas vezes a luta não é feita para vencer, mas para continuar. Mas essa ideia não é confortável, porque desafia a noção de propósito tradicional.
A ideia de que esforço leva a resultado claro. A ideia de que existe recompensa proporcional. Mas nesse cenário, a relação entre esforço e resultado se torna instável. Nem sempre o esforço resolve, nem sempre a tentativa encerra o problema. E isso pode gerar cansaço, um cansaço existencial. Porque o indivíduo percebe que não está apenas resolvendo situações, está sustentando um processo contínuo. E sustentar exige energia, exige persistência, exige resistência. Mas essa resistência não garante descanso, porque não há ponto final. E isso cria uma nova forma de peso. Não o peso de começar, mas o peso de continuar. Mas existe algo ainda mais profundo, a percepção de que essa luta não pode ser abandonada completamente. Porque abandonar também é uma forma de continuar. A vida não pausa, não se interrompe por decisão. Ela segue. E ao seguir, exige posicionamento, mesmo que seja passivo, mesmo que seja silencioso. E isso significa que o indivíduo está sempre participando, sempre envolvido, mesmo quando não quer. E isso intensifica a sensação de inevitabilidade. A luta não é opcional, ela é condição. Mas isso não significa que ela seja inútil. Significa que ela não tem conclusão definitiva. E essa diferença muda tudo, porque transforma a expectativa. O indivíduo deixa de buscar um fim absoluto e passa a lidar com continuidade. Mas lidar com continuidade exige adaptação, exige aceitar que não haverá encerramento completo, que sempre haverá algo pendente, algo incompleto, algo em aberto. Mas essa aceitação não elimina o cansaço, apenas o torna mais compreensível. Mas existe uma consequência inevitável. Quando a luta não tem vitória final, o indivíduo começa a questionar a própria identidade dentro dessa luta. Quem ele é dentro desse processo? Qual é o papel dele? Qual é a forma de existir dentro dessa estrutura contínua? E essas perguntas levam ao próximo estágio. O momento em que a luta deixa de ser apenas externa ou existencial e passa a afetar diretamente a percepção de si mesmo, a identidade. E é exatamente isso que define o próximo nível, o ponto onde o indivíduo começa a perceber que não apenas luta sem vitória, mas que também já não sabe exatamente quem é dentro dessa luta. A perda de identidade. Quando você não sabe mais quem é, depois de perceber que a luta não tem vitória definitiva, algo ainda mais profundo começa a se desfazer. A identidade. Aquilo que antes servia como base, como referência, como ponto de estabilidade, começa a perder forma. E para Franz Kafka, essa perda não é um acidente, é uma consequência natural de tudo que veio antes. O indivíduo passou pelo peso de existir, pela inadequação, pela opressão, pela culpa sem causa, pela transformação, pelo isolamento, pela incompreensão, pela mente como prisão, pelo absurdo, pela luta sem vitória. E ao atravessar tudo isso, a estrutura interna não permanece intacta, ela se altera, se fragmenta, se adapta. E com isso, a identidade começa a se tornar instável. O indivíduo não consegue mais se definir da mesma forma. Aquilo que antes parecia claro, agora parece incompleto. Rótulos perdem força, papéis deixam de fazer sentido, definições começam a falhar. E isso gera confusão, porque a identidade não é apenas uma ideia. Ela orienta comportamento, orienta decisões, orienta posicionamento. E sem ela, tudo se torna mais incerto. O indivíduo começa a se perguntar: quem eu sou dentro disso tudo? Mas essa pergunta não encontra resposta simples, porque as referências mudaram. Aquilo que antes servia como base já não se sustenta completamente. Kafka representa isso com personagens que perdem posição, que deixam de ter função clara, que não sabem mais qual é o seu lugar.
E essa perda não é apenas social, é interna. O indivíduo não se reconhece completamente, e isso cria um vazio específico. Não o vazio da existência, mas o vazio de si, uma ausência de definição, uma falta de clareza sobre a própria identidade. E isso afeta tudo: a forma de agir, a forma de decidir, a forma de se posicionar, porque sem identidade clara, as escolhas perdem direção. O indivíduo pode agir, mas sem convicção. Pode decidir, mas sem certeza. E isso gera instabilidade, uma sensação de estar sempre em movimento, mas sem base fixa. Mas essa perda não acontece de forma abrupta. Ela é gradual. Pequenas certezas vão desaparecendo. Pequenos pontos de referência vão se dissolvendo. E quando o indivíduo percebe, já não há uma estrutura sólida como antes. Mas existe algo ainda mais complexo. A identidade não desaparece completamente. Ela se torna variável, fluida, dependente do contexto, dependente do momento, e isso pode gerar ainda mais confusão, porque o indivíduo pode se sentir de formas diferentes em situações diferentes, sem uma linha contínua clara, e isso cria uma sensação de fragmentação, como se existissem múltiplas versões, mas nenhuma completamente definida, e essa fragmentação consome energia, porque exige adaptação constante a cada situação, a cada interação, a cada decisão. Mas, ao mesmo tempo, essa perda também revela algo: que a identidade nunca foi completamente fixa, que sempre houve mudança, que sempre houve adaptação. Mas antes, isso não era percebido com tanta clareza. Agora é, e essa clareza altera a experiência. Mas essa alteração não traz estabilidade, apenas compreensão. E muitas vezes, compreensão sem estabilidade gera desconforto, porque o indivíduo entende, mas não encontra base. E isso leva a uma consequência inevitável: a exaustão. Não apenas pelo que vive, mas pelo esforço constante de se reorganizar, de se adaptar, de se redefinir. E essa exaustão não é imediata, ela se acumula, se intensifica, se torna mais evidente com o tempo. E é exatamente isso que define o próximo estágio. O momento em que o indivíduo já não está apenas questionando quem é, mas começa a sentir o peso de continuar tentando sustentar essa indefinição. E esse peso leva a algo ainda mais profundo: o desgaste total, a exaustão emocional. E é exatamente isso que será explorado a seguir. O ponto onde não é mais apenas difícil entender, mas difícil continuar. A exaustão de existir, quando até respirar parece demais. Depois da perda de identidade, o que resta não é silêncio, é cansaço. Um tipo de cansaço que não vem de esforço físico, nem de tarefas acumuladas. É um cansaço mais profundo. Um desgaste constante que se instala lentamente até o ponto em que até as coisas mais simples parecem exigir energia demais. Para Franz Kafka, esse estado não é exagero, é consequência. O indivíduo já tentou entender, já tentou se adaptar, já tentou encontrar sentido, já tentou se encaixar, já tentou continuar, mas ao longo desse processo algo foi sendo consumido. A energia interna, a capacidade de reagir, a disposição para enfrentar o próximo momento. E sem perceber exatamente quando começou, surge a exaustão, não como um colapso imediato, mas como uma presença constante, sutil no início, quase imperceptível, mas que cresce, se acumula, se intensifica, até que tudo começa a parecer mais pesado. Levantar se torna mais difícil, pensar exige mais esforço, decidir se torna mais lento e até continuar exige justificativa. Mas essa exaustão não é apenas física, ela é mental, emocional, existencial. É o resultado de um acúmulo de tensões não resolvidas,
de perguntas sem resposta, de tentativas sem conclusão. E isso cria uma sensação específica, a de estar sempre cansado, mesmo sem saber exatamente por quê. E esse porquê é justamente o que não se resolve. Porque não há um único motivo. Há um conjunto, um processo contínuo que desgasta pouco a pouco. Kafka representa isso de forma indireta. Personagens que continuam, mas sem energia real, que se movem, mas sem impulso, que existem, mas com esforço constante, e isso gera uma contradição. O corpo continua funcionando, a vida continua acontecendo, mas a experiência interna já não acompanha da mesma forma. Há uma distância entre existir e sentir-se presente, e essa distância aumenta com o tempo. Mas existe algo ainda mais difícil. A exaustão não interrompe a vida. Ela não pausa as exigências, ela não reduz as demandas. O mundo continua, as situações continuam, as decisões continuam, e o indivíduo precisa acompanhar, mesmo sem energia suficiente. E isso cria um ciclo. A exaustão reduz a capacidade de lidar. A dificuldade aumenta o esforço necessário. O esforço consome ainda mais energia, e isso intensifica a exaustão. Um ciclo fechado, sem interrupção clara. Mas essa exaustão também altera a percepção. O que antes parecia importante perde intensidade. O que antes exigia reação, agora recebe indiferença. E isso pode ser confundido com frieza. Mas não é. É saturação. O indivíduo não deixa de sentir, ele deixa de ter energia para reagir com a mesma intensidade, e isso muda a forma de viver. As respostas se tornam mais lentas, as emoções mais contidas, as decisões mais difíceis. Mas existe um ponto ainda mais profundo. Quando a exaustão se prolonga, o indivíduo começa a questionar a própria continuidade, não no sentido de desistência imediata, mas no sentido de capacidade, até onde é possível continuar assim. Quanto tempo isso pode ser sustentado? E essas perguntas não trazem respostas diretas, porque não há um limite claro, apenas uma percepção crescente de desgaste. Mas, ao mesmo tempo, existe algo que mantém o movimento, a própria inércia da vida, o fato de que continuar não depende apenas de decisão, depende de condição. E essa condição ainda existe, mesmo enfraquecida, mesmo desgastada. Mas existe. E é isso que mantém o indivíduo em movimento, mesmo sem energia ideal, mesmo sem clareza, mesmo sem identidade sólida. Mas essa continuidade não resolve o estado, apenas prolonga. E isso leva a um novo estágio, o momento em que o indivíduo já não está apenas cansado, mas começa a perceber algo ainda mais desconfortável, a repetição, a sensação de que tudo isso não é apenas um momento, mas um padrão. E é exatamente isso que será explorado a seguir, o ponto onde a exaustão encontra a repetição. E a vida passa a parecer um ciclo que nunca se encerra. O ciclo infinito, quando tudo começa a se repetir. Depois da exaustão, surge uma percepção ainda mais inquietante. A de que nada disso é passageiro. Não se trata de um momento isolado, nem de uma fase específica. É um padrão, um ciclo que se repete silenciosamente, sem anúncio e sem fim claro. Para Franz Kafka, essa repetição não é apenas narrativa, é estrutural. O indivíduo acorda, enfrenta as mesmas dificuldades, os mesmos conflitos, as mesmas dúvidas, os mesmos esforços, e ao final do dia, nada parece completamente resolvido. No dia seguinte, o processo recomeça, e isso no início pode parecer normal, parte da rotina, parte da vida. Mas, com o tempo, essa repetição começa a se tornar evidente. E quando se torna evidente, ela deixa de ser apenas rotina, se torna ciclo. E ciclo implica continuidade sem conclusão.
o indivíduo percebe que está vivendo variações da mesma experiência, que os contextos mudam, mas a estrutura permanece, que os detalhes se alteram, mas o padrão se repete, e isso cria uma sensação específica, a de estar preso em um movimento que não avança, como se estivesse sempre andando, mas sem sair do lugar. Kafka expressa isso com precisão. Personagens que percorrem caminhos, mas não chegam, que tentam resolver situações, mas não encerram, que continuam, mas sem progresso definitivo. E isso não é falta de esforço, é característica do sistema. Mas essa percepção não surge de forma imediata. Ela exige repetição suficiente, exige tempo, exige acúmulo de experiências semelhantes. E quando surge, ela muda completamente a forma de ver a realidade, porque quebra a expectativa de mudança linear, a ideia de que as coisas evoluem naturalmente para uma resolução. E sem essa expectativa, o indivíduo começa a encarar o presente de outra forma, não como um passo para um fim, mas como parte de um ciclo contínuo. Mas isso não traz conforto, traz inquietação, porque o ciclo não apresenta saída clara. Não há um ponto específico onde tudo se resolve. Há apenas continuidade, mas existe algo ainda mais profundo. O ciclo não é externo apenas, ele também é interno. Os pensamentos se repetem, as dúvidas retornam, as emoções reaparecem. E isso intensifica a sensação de aprisionamento, porque não se trata apenas do mundo, se trata da própria mente. E quando o interno e o externo se alinham nesse padrão, o ciclo se torna ainda mais difícil de romper. Mas a palavra romper começa a perder sentido, porque o indivíduo percebe que não há uma ruptura simples, não há um momento único que encerra tudo. Há apenas consciência crescente, mas consciência não encerra o ciclo, apenas o revela, e essa revelação tem um efeito duplo. Por um lado, traz clareza, por outro, remove ilusões. E sem ilusões, a repetição se torna mais visível, mais evidente, mais difícil de ignorar. Mas existe uma consequência inevitável. Quando o ciclo é percebido, o indivíduo começa a questionar a própria ideia de mudança. Mudança real é possível ou apenas variações dentro do mesmo padrão? E essa dúvida não encontra resposta simples, porque depende de perspectiva, depende de interpretação. Mas, independentemente da resposta, a percepção do ciclo permanece, e essa permanência altera tudo. A forma de agir, a forma de esperar, a forma de continuar. Mas existe um último ponto, o mais silencioso, o mais profundo, o momento em que o indivíduo deixa de buscar saída imediata e começa a encarar o ciclo como parte da própria condição, não como algo a ser vencido, mas como algo a ser compreendido. E é exatamente isso que leva ao estágio final, o ponto onde não há mais tentativa de escapar, mas tentativa de entender. E isso define o próximo nível, o confronto direto com a própria existência, sem ilusões, sem expectativa de resolução, apenas consciência. E é exatamente isso que será explorado a seguir. O confronto final, encarar a existência sem ilusões. Depois de atravessar o ciclo, a exaustão, a perda de identidade e o absurdo, resta apenas um último movimento possível. Não é fuga, não é resolução, não é superação no sentido tradicional. É confronto. Um confronto direto, silencioso e inevitável com a própria existência. Para Franz Kafka, esse momento não traz respostas definitivas, mas revela algo ainda mais essencial. O indivíduo já percebeu o padrão, já reconheceu a repetição, já sentiu o peso, já questionou o sentido, já tentou escapar. E, ao perceber que não há saída, simples, algo muda. A postura, a forma de olhar, a forma de estar.
Não há mais expectativa de resolução completa. Não há mais busca por um fim absoluto. O que existe é presença, uma presença diferente, mais consciente, menos ilusória. Mas isso não significa conforto, significa lucidez. E lucidez, nesse contexto, não é leve, é direta, sem camadas de proteção, sem narrativas suavizantes. O indivíduo passa a ver a existência como ela se apresenta, com suas contradições, com suas limitações, com sua continuidade sem garantia de sentido absoluto. E isso pode parecer duro, mas também elimina um tipo específico de tensão, a tensão de esperar algo que não se concretiza, porque ao abandonar essa expectativa, a experiência muda, não no sentido de se tornar fácil, mas no sentido de se tornar mais clara. Kafka representa esse estágio com silêncio, com ausência de resolução explícita, com finais abertos, porque o confronto não é encerramento, é reconhecimento. Mas existe algo ainda mais profundo. Ao encarar a existência sem ilusões, o indivíduo deixa de depender de explicações externas, de justificativas absolutas, de garantias, e isso altera a relação com a realidade. A vida continua sendo complexa, continua sendo incerta, continua sendo em muitos momentos desconfortável, mas a forma de lidar com isso se transforma. Não há mais tentativa constante de encaixar tudo em um sentido fixo. Há observação, há aceitação parcial, há continuidade, mas essa aceitação não é passiva, não é desistência. É ajuste de perspectiva, é entender que a ausência de respostas definitivas não impede a continuidade, mas também não a simplifica. E isso exige uma nova forma de presença, mais direta, menos dependente de expectativas externas. Mas existe um detalhe essencial. O confronto não elimina o absurdo, não elimina o ciclo, não elimina a exaustão. Esses elementos continuam existindo. O que muda é a relação com eles. O indivíduo deixa de tentar negá-los e passa a reconhecê-los como parte da experiência. Mas esse reconhecimento não resolve tudo. Ele apenas reorganiza a forma de viver. E muitas vezes isso já é suficiente para alterar a percepção. Não porque melhora tudo, mas porque torna a experiência mais compreensível. Mas existe uma última consequência. Quando o indivíduo encara a existência dessa forma, ele se torna menos dependente de certezas externas, menos preso a narrativas rígidas, menos influenciado por expectativas irreais. E isso cria um tipo diferente de liberdade. Não uma liberdade idealizada, mas uma liberdade funcional, a de continuar, mesmo sem garantias, mesmo sem respostas finais, mesmo dentro do ciclo. E isso não encerra a jornada, apenas redefine, porque a vida continua, o ciclo continua, o movimento continua, mas agora com consciência. E essa consciência, mesmo sem resolver tudo, muda completamente a forma de estar dentro da própria existência. E talvez seja isso que Kafka aponta. Não uma saída, mas um entendimento. Não uma solução, mas um reconhecimento. E dentro disso, uma forma possível de continuar.